Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nesta manhã vamos falar sobre um tema muito interessante. O tema dessa pregação é Contemplando o Rosto do Senhor. E quando a gente pensa nesta contemplação, a primeira coisa que nos vem à mente é a vocação original do homem, não é? Que é chamado a contemplar o rosto de Deus. E o que é esta contemplação, senão uma vida de intimidade com Deus, de amizade com o Senhor? Então, quando pensamos nesta vocação humana original, a gente lembra dos nossos primeiros pais. Adão e Eva viviam um processo assim, de intimidade com o Senhor, de olhar face a face com o Senhor, de passear com o Senhor no fim da tarde no jardim do Éden. Ou seja, Deus cria o homem, a mulher, para ser íntimo dele. Intimidade, ou seja, face a face. Não existia barreira, não existia nada que impedia o homem de estar na presença do próprio Deus. A exemplo dos anjos no céu, que contemplam a face do Senhor, na presença dEle, na glória dEle, assim o homem também. O ser humano foi criado nessa dinâmica vocacional. E Adão e Eva viviam assim, até que entra o pecado, a desobediência. Então, eles não mais contemplam a face do Senhor como antes. Isso está claro em Gênesis, capítulo 3, versículo 8b. Se está com a sua Bíblia, pode acompanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 8b. Depois do pecado, o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor no meio das árvores do jardim. Então a primeira reação do homem foi se esquivar da face de Deus, do rosto de Deus. Foi a primeira consequência do pecado, sair da presença do Senhor, se esconder, fugir de Deus. E o pecado é assim, e todo pecado é assim, é um se esconder da face de Deus, um fugir da presença do Senhor, o tempo todo. Fugindo da presença de Deus, nós perdemos também as graças que vêm da presença dEle na nossa vida. Então percebemos que Adão e Eva, depois do pecado, se escondem de onde? Da face do Senhor, da presença do Senhor. Tudo bem, o Senhor não se cansa de nós e continua indo ao nosso encontro, mandando profetas, fazendo alianças com Abraão, se encontrando ali também com Moisés. E aí com Moisés é muito interessante porque fica muito claro esse desejo de Deus de estar conosco novamente face a face. Lembrando que até então não havia salvação, Jesus não havia encarnado, não havia morrido e ressuscitado, ou seja, quem morria não se encontrava na glória do céu. Foi por isso que Jesus, nos 3 dias que ele fica sepultado no seu corpo, ele vai à mansão dos mortos, porque ele vai resgatar os homens bons que morreram ali no Antigo Testamento. E agora então, pela graça salvífica de Cristo,
eles então agora podem entrar na presença de Deus, na face de Deus novamente, na glória do céu. E com Moisés a gente percebe algo muito interessante. Deus quis estar face a face. Êxodo capítulo 33, no versículo 11, diz o seguinte: o Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Tanto é que quando Moisés estava na presença de Deus, ia para a tenda se encontrar com o Senhor, ele tinha que sair com um véu no próprio rosto, porque o rosto de Moisés resplandecia. E as pessoas não conseguiam olhar nem para Moisés, porque o rosto dele era resplandecente de estar na presença de Deus. O contato com o rosto de Deus, a face de Deus, fazia com que a face de Moisés resplandecesse também. Então Moisés era esse amigo. Deus concede a Moisés a graça que o homem tinha perdido ali, né, com o pecado original em Adão. Isso mostra o movimento de Deus ao encontro do homem pecador. E o interessante, capítulo 32, no versículo 31, Moisés se apresentava diante de Deus com uma finalidade muito específica. Ele recebia a instrução de Deus e intercedia pelo povo. Então, a gente percebe no versículo 31, chega numa situação em que o povo peca e faz um bezerro de ouro, ali no capítulo 32, no início do capítulo 32, Moisés vai até a presença de Deus, lá na montanha, e o povo esperando, Moisés não descia, nem eu, né, que sou mais bobo, também não queria descer, se eu estivesse nessa situação. E Moisés estava na presença de Deus. E aí o povo cansa de esperar, cansou de esperar Moisés. Então eles pegam, fazem um bezerro de ouro para adorar, e transformam esse bezerro de ouro num Deus. E quando Moisés se aproxima, quando vai descer a montanha, ele escuta aquele auê, aquela bagunça, aquela coisa toda, e percebem que eles tinham feito esse bezerro de ouro, e Moisés fica muito bravo, e não é para menos. Mas não é possível! Eu vou para a presença de Deus, escutar o que Deus tem para nos orientar, e vocês fazem um outro Deus para vocês. E Moisés quebra as tábuas da lei e fica bravo com o povo, né? E aí Deus também fica bravo com o povo, né? E diz que vai cortar o povo da lista dele, né? Deus ia aniquilar todo aquele povo. Então Moisés intercede pelo povo no versículo 31. Moisés voltou junto do Senhor, né? Ele subiu novamente a montanha e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fizeram para si um Deus de ouro, rogo-vos que lhes perdoe agora esse pecado, senão apagai-me do livro que escreveste. Olha como Moisés é ousado, gente. Foi na presença de Deus e falou: olha, Deus, o povo cometeu um grande pecado mesmo, eles erraram, fizeram um bezerro de ouro, pisaram na bola, agora eu te suplico, perdoe os pecados desse povo, porque se o Senhor não perdoar, você pode cortar o meu nome do seu livro. Eu também não quero. Se você for eliminar o povo, me elimina também junto. Gente, que ousadia! Quem de nós teria coragem de fazer isso? Qual que seria a nossa reação? Talvez a minha fosse: Senhor, o povo é miserável, pecador, fez lá um bezerro de ouro. Mas você viu que eu não estava lá no meio, né?
Eu estava aqui na sua presença, então o Senhor vai arrebentar com esse povo, aniquilar eles, mas assim, eu não tenho nada com isso, me salva. Talvez seja essa a nossa reação, né? Moisés não, ele se coloca na presença de Deus e se coloca com o povo. Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, me corta também do teu livro. Meu Deus. O Senhor disse a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Ou seja, você não. Moisés é ousado porque conhecia a Deus, ele se entretinha com Deus, ele sabia que Deus era um ser esplêndido, maravilhoso e misericordioso. E Deus fala: não, eu não vou te cortar. Moisés: não me corta se for preciso. Deus: não. Aquele que pecou contra mim vai pagar, você não. E Deus olha a ousadia, e Deus gosta desse tipo de atitude, porque essa atitude demonstra algo incrível, que é o maior dos mandamentos, que é o próprio amor. Moisés não faz aquilo por interesse do povo. Moisés faz aquilo porque amava o povo, apesar também da miséria daquele povo. Era o povo dele. Moisés era movido por isso, por este amor. E Deus sabia e conhecia aquele coração intercessor de Moisés. Então, Deus não elimina do seu livro Moisés e nem o povo, né? O próprio povo foi poupado por Deus também. Isso é incrível, é maravilhoso. Agora, aquele que está na presença de Deus, ele pode interceder junto de Deus e conquistar as graças para aquele povo que ele intercede. Existem analogias na Bíblia que fazem referência diretamente ao Senhor e estar na presença de Deus. E uma dessas analogias é a passagem em Marcos capítulo 6, versículo 22, onde a filha de Herodíades se põe a dançar na presença do rei Herodes. Filha de Herodíades, era a sobrinha do rei Herodes. E o rei Herodes fez uma festa. Ali a sua sobrinha fez uma apresentação, uma dança, que não sei que dança que era aquela, só sei que o rei ficou maluco. Ficou doido. E olha que esse rei foi capaz de fazer. Olha, a filha de Herodíades apresentou-se pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Compreende? O rei, biblicamente falando, o rei, ele simbolizava mesmo esse Deus. E você vai encontrar referências assim durante toda a Bíblia. O rei é como se fosse esse Deus, esse Senhor. E que estar na presença do rei era muito arriscado também, por outro lado. Porque se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado, era lei, você deveria morrer, a não ser que o rei estendesse o cetro para que você tocasse na ponta, como sinal de submissão. Se ele não estendesse o cetro, você era morto, se entrasse ali no átrio do rei sem ser chamado. Ali naquela ocasião, o rei Herodes tinha dado uma festa, estavam todos ali convidados, e aquela menina começou a dançar, e de repente ela ganha as graças do rei, não é? E o rei lhe oferece até a metade do seu reino. E a gente conhece a história.
Ela então saiu e perguntou à sua mãe: o que hei de pedir? Né? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Então ela volta até o rei Herodes e fala: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista era um profeta, né, que tinha coragem de denunciar os pecados do rei. O rei gostava de ouvir João Batista porque era o único que tinha coragem de falar as verdades para ele. Mas o mantinha preso. Mas Herodíades, que era a mulher que vivia em adultério com o rei, tinha ódio de João Batista, porque João Batista denunciava o seu pecado. Então, ela encontrou a oportunidade de eliminar João Batista de uma vez por todas. E aquela menina poderia pedir tanta coisa, até a metade do seu reino. Ela pede a morte de um homem, de um profeta, de um santo. Ela esteve na presença do rei. A gente encontra uma situação também similar, onde uma mulher estava na presença do rei. Mas essa é a história de Esther. E a história de Esther é interessantíssima, porque o rei Assuero comandava toda aquela região, era um rei muito forte, poderoso. Ele teve um desencanto com a rainha, e a rainha pisou na bola com ele, e ele quis eleger uma nova rainha. Então mandou chamar as mulheres mais belas do reino à sua presença. E Esther era uma mulher do povo de Deus, do povo de Israel. E quando Esther se apresenta ali na presença do rei, o rei Assuero fica encantado com Esther. Que mulher é essa? Essa vai ser a minha rainha. Mas Esther, ela era criada por um tio, na verdade um primo, mas era bem mais velho, que era Mardoqueu. Mardoqueu cuidou de Esther muito bem e proibiu Esther de falar que ela era do povo de Deus. Ela era do povo de Israel. Vai, não fala nada para o rei que você é do povo de Deus, do povo de Israel. Esther então ali se torna a rainha. Mas Esther continuava se encontrando com Mardoqueu ali nos átrios, ali na parte externa dos átrios do rei. E aconteceu que Mardoqueu ali o tempo inteiro, perto dos átrios do rei, porque se preocupava com Esther, ele ouviu uma combinação de traição entre soldados para a morte do rei Assuero. Então ele chama Esther: Esther, está acontecendo isso, isso, aquilo. Vai e fala para o rei. Esther fala ao rei, o rei então verifica, manda analisar a situação e comprova que realmente existiu uma trama de traição. E o rei então enforca aqueles soldados que iriam trair e fica com uma gratidão muito grande por Esther e por Mardoqueu. Mas só que existia um homem também, chamado Amã, que tinha conquistado os favores do rei. Era um homem nobre. E que quando ele passava, todos deveriam se curvar num gesto de adoração para Amã. Mas Mardoqueu, que estava ali perto, nas antessalas do átrio, Mardoqueu não se curvava para Amã, porque ele pertencia ao povo de Deus, ele só se curvava diante de Deus. E Amã tomou uma birra por Mardoqueu e ficou irado. E ele arrumou um jeito de se vingar de Mardoqueu. Então, ele teve uma ideia: eu vou não só
matar Mardoqueu. Eu quero eliminar o povo de Mardoqueu. E foi ao rei e falou assim: olha, rei Assuero, existe um povo aí que não obedece às tuas leis, um povo rebelde, que não se mistura com os outros. Eu sugiro, ó rei, que nós eliminemos esta raça do teu reino e peguemos os despojos, tudo isso, tudo aquilo que vamos conquistar, esse dinheiro todo deste povo aniquilado, para enriquecer a coroa real. E o rei Assuero fala: tudo bem, vai então. Arrancou o anel do dedo e deu para a mãe e falou: olha, o que você fizer está feito. E o selo do anel real era a própria palavra do rei. Então Amã, malvado, escreveu um decreto e mandou para todas as províncias do rei, decretando que no dia tal, uma tal data, aquele povo de Israel, aquele povo seria aniquilado e despojado de suas riquezas. Seria morto. E houve um alvoroço, porque o povo de Deus ficou desesperado. E o povo de Deus começou a se vestir de saco e suplicar: meu Deus do céu, o Senhor não pode deixar a gente sucumbir assim, isso é injusto, o que fizemos nós e tudo mais. E Mardoqueu também ficou sabendo e foi até a rainha Ester e falou: Ester, Amã lançou um decreto com um selo real e com data para sermos mortos, trucidados, todo o teu povo, Ester. Você precisa ir à presença do rei, pedir pelo povo. Ester então manda responder para Mardoqueu: mas já tem 30 dias que o rei Assuero não me chama até a sua presença. Como que eu vou me apresentar diante dele? Lembra como que a gente disse, não se podia entrar no átrio do rei se não fosse chamado pelo rei? Porque senão seria morto. Então Mardoqueu fala para Ester: Ester, não. Você acha que você vai escapar, Ester, se ele mandar aniquilar o povo de Deus? Você também não vai escapar. Você precisa fazer alguma coisa, Ester. Então Ester diz: façam jejum, diga ao povo para fazer jejum durante 3 dias e orações, se vestir de sacos e de cinza, porque eu vou até a presença do rei. Ester estava disposta a dar a vida, e ela disse: e se for preciso morrer, eu vou morrer, mas eu vou à presença do rei. Então o povo de Deus começou a jejuar, o povo de Deus começou a rezar, começou a clamar, começou a pedir, começou e rezou e fizeram jejum e orações. E no final de 3 dias, Ester se vestiu com as vestes de rainha, respirou fundo e foi até o átrio real. E Ester entra sem ser chamada no átrio real. Então, o rei, ao olhar Ester entrando, é encantado e fascinado pela presença de Ester. E ele lhe estende um cetro e diz: o que queres, Ester? E olha que lindo que o rei vai dizer. Preciso achar aqui.
O rei lhe disse: o que tens, minha rainha Ester? O que queres? Olha as palavras do rei para Ester, olha, vê se vai lembrar alguma coisa. Mesmo a metade do meu reino eu te daria. Então Ester diz: se parece bem ao rei, respondeu ela, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. Então o rei ficou curioso, mas o que você quer? E Ester falou: não, calma, eu vou lhe preparar um banquete, aí eu vou te dizer o que eu quero. E o rei fica curioso, fala: meu Deus, o que essa Ester quer? E mandou chamar Amã, aí mandou, fala para o Amã se preparar, porque nós teremos um jantar com a rainha Ester. E Amã, o malvado, fica se achando o importante. Chega em casa, manda chamar os amigos, a palavra fala, manda chamar os amigos, a esposa, e fala: hoje até a rainha mandou me chamar. Eu conquistei as graças do rei, eu sou muito importante. Foi falando ali para aquele povo das virtudes que ele tinha, como ele era poderoso e importante. Então o rei Assuero não conseguia dormir, porque ficou pensando: o que essa mulher quer comigo? Eita nós! E aí ele não conseguia dormir, então chamou lá os eunucos, os empregados lá, eunucos é da rainha, né? Chamou ali os seus servos para trazer algo para ele ler, porque ele perdeu o sono. E trouxeram justamente, olha a providência de Deus, trouxeram justamente os relatos de Mardoqueu. Estava registrado a ação que Mardoqueu fez quando escutou os soldados tramando contra o rei, lembrando, falando para Ester e pedindo Ester para avisar a ele. Então ele pensou: meu Deus, esse homem salvou a minha vida e eu não fiz nada para honrá-lo. O que eu poderia fazer para honrar um homem desse? Isso de madrugada. No outro dia, quando ele chega no átrio real, ele fica pensando: o que eu vou fazer para honrar Mardoqueu? Ele salvou a minha vida e eu não fiz nada para honrá-lo e tudo. E ele pede para um soldado, falou assim: vai ali na antessala do átrio e vê quem é que está passando lá. E quando o empregado abre a porta, quem é que está chegando, todo com o peito de pombo? O próprio Amã, o malvado. Aí falam para o rei: ô rei, é Amã que está aí fora. Aí falou: então manda Amã entrar. E quando Amã chega, sim, rei, né? Tudo se achando bom. E o rei fala para ele assim: mas Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para aquele que o honrou? Que o rei tem uma gratidão imensa por essa pessoa. O que o rei poderia fazer? E Amã achando que era ele, né? Opa, esse sou eu. Lembrando que Amã tinha ódio mortal contra Mardoqueu, o homem de Deus. E mais, então Amã achando que era para ele. Ah, rei, eu acho que você deveria colocar as vestes reais sobre ele, a coroa real na cabeça desse homem, colocá-lo no cavalo real e pedir para que passeasse com esse homem na praça da cidade gritando: olha o que o rei faz com aqueles que ganham o favor do rei, este aqui, gritando em alta voz: rei, eu acho que devia fazer isso. Aí o rei fala assim: boa ideia, mãe, isso mesmo, faz o seguinte, pega o meu cavalo, as minhas vestes, a minha coroa e faz tudo isso com Mardoqueu. E vá à frente puxando o cavalo, Amã, gritando tudo isso. E Amã cai do próprio cavalo. E Amã tem que pegar o cavalo real, com as vestes reais, a coroa real, vestir Mardoqueu, colocá-lo no cavalo. E Amã pega o cabresto e passeia na cidade inteira gritando: este ganhou os favores do rei. Era a própria humilhação. E imagina Mardoqueu em cima do cavalo, né?
com as vestes reais, com a coroa, sendo puxado por Amã, todo importante, né? E quando Amã termina, a palavra fala que ele cobriu a cabeça de vergonha e foi embora para casa quietinho, quietinho. Mas ainda tinha o jantar que a rainha tinha chamado. Então a mãe ainda tinha um consolo, né? Pelo menos estarei com o rei, eu estou com a rainha. Passou este episódio lastimável, né? Ainda vou conseguir nos meus intentos aniquilar os israelitas. Aí agora este Mardoqueu vai me pagar. Então ele vai até o tal jantar, que o rei já não se aguentava mais. Já não se aguentava. E aí Esther prepara aquele jantar. E chega ali Amã, chega o rei. Então, o rei fala para Esther: Esther, e aí, Esther? O que é que você quer comigo? E aí então a rainha, aí ele continua, ele repete: qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido. O que é que desejas? Fosse mesmo a metade do meu reino, eu te daria. Então a rainha respondeu: se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei parece bem, concede-me a vida, eis o meu pedido. Salva meu povo, eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria. Mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causou ao rei. Quem é, replicou o rei, quem é? E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã. Eis aí o infame. Amã ficou tomado de terror diante do rei e da rainha. O rei, aceso de cólera, levantou-se e deixou o banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali para implorar a Esther o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada a sua perda. E o rei saiu bravo, Amã ficou ali insistindo com Esther. E o incrível é que quando o rei volta até a sala, Amã havia meio que escorregado ali, caído em cima de Esther, Esther deitada, meio que sentada numa poltrona. Quando o rei entra, ele vê Amã em cima de Esther. Aí o rei fica: que é isso, rapaz? Agora você intenta contra a rainha? Pegue esse homem! E ele tinha mandado fazer forcas para o povo de Deus. Peguem esse homem. Então, Amã bebe do próprio veneno e é castigado com a punição que ele havia imposto ao próprio povo de Deus. O povo de Deus é salvo pela intercessão desta rainha corajosa e cheia da graça, cheia do Espírito Santo, que foi à presença do rei, arriscando a própria vida. Quando nós olhamos, meus irmãos, que o homem originalmente estava na presença de Deus antes do pecado, e essa era a natureza do homem, que o pecado afastou. Quando nós observamos Moisés, que se entretinha face a face com o Senhor, para interceder junto de Deus pelo povo, e salvar aquele povo. Quando nós vemos uma rainha Esther,
que é capaz de arriscar a própria vida para salvar também a vida do seu povo. Nós percebemos que nós, povo de Deus que também somos, nós cristãos, temos uma missão, primeiro, de estar na presença do Senhor. A rainha Esther não foi na presença do rei simplesmente com a sua beleza. Ela pensou, já sei, vou colocar a minha melhor veste, vou colocar bastante maquiagem, vou passar lápis nos meus olhos, vou colocar aquele batom que o rei ama, aquele perfume feito de folhas de bálsamo, não sei lá. E ela pensa, agora aí o rei vai ficar encantado comigo. Não, qual foi a atitude de Esther? Rezem, jejuem durante 3 dias, intercedam, ou seja, a vitória virá pela graça de Deus. Não são os meus esforços, a minha beleza que vai conquistar os favores do rei, mas a graça de Deus em mim. Esta era a consciência de Esther. E depois disso ela vai na presença de Deus. Então eu entendo por que eu preciso estar na presença do rei Jesus. Por 3 motivos. Primeiro, porque estar na presença de Deus realiza a minha natureza mais original para aquilo que eu fui feito. A alma humana, já dizia São Tomás de Aquino, ela tem, por natureza, ela tende a um fim último. E o fim último é este bem perfeito. São Tomás nos ensina. E quem é esse bem perfeito? É a própria santidade, é o próprio Senhor. A alma humana deseja contemplar a face de Deus, mas isso é natural, foi por nossa criação. Então, primeiro, eu busco a face de Deus porque realiza a minha natureza, a minha alma é realizada. Segundo, para, como Moisés, receber a instrução do Senhor. Porque é na presença de Deus que eu colho a vontade dEle na minha vida. Assim como Moisés fazia na presença do Senhor. Ele ia para receber a orientação do Senhor, os mandamentos do Senhor. E terceiro, eu me apresento diante de Deus para interceder e reverter a maldição em graça. A exemplo do que Esther fez, a exemplo do que o próprio Moisés, no capítulo 31, fez de Êxodo. Eu me apresento para interceder, para clamar, para transformar a maldição em graça na minha vida. Então, primeiro, eu me apresento diante da face de Deus, para realizar a minha alma humana, porque ela clama pela face de Deus. Isso a gente entendeu em Gênesis. Segundo, por que a gente busca a presença de Deus? Para receber a orientação de Deus, a palavra dEle, que guia a minha vida, o meu proceder, o meu procedimento. E o terceiro, para interceder e transformar as maldições em bênção na minha vida. Por isso que eu busco a presença de Deus. E dentro desse segundo ponto, para ouvir o que Deus tem para mim, isso é muito sério, porque senão eu corro o risco de estar na presença de Deus, porque realiza a minha natureza, para transformar a maldição em bênção, mas só que eu não quero me conformar com a vontade dEle. Eu seleciono algumas coisas na minha vida que eu me conformo com o Senhor. Aí, aquilo que eu acho inconveniente, eu não faço. O que é que o povo de Deus fez quando Moisés estava demorando?
elegeu um outro Deus para eles. Não é no tempo do povo, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Mas nós queremos tudo do nosso jeito. Por que às vezes nós buscamos a presença de Deus? Às vezes é para aliviar a nossa consciência, para dar orientações a Deus. O que tem gente orientando a Deus por aí, né? Dizendo para Deus como tem que ser. Deus é meu servo. E às vezes, para pedir favores pessoais. Será que nós temos buscado a presença de Deus por esses 3 motivos? Para aliviar a nossa consciência? Para dar orientações a Deus, como Deus tem que agir na minha vida? E para pedir favores pessoais? Moisés arriscou a própria salvação dele por causa do povo. Não foi para pedir salvação dele, pessoal dele. A rainha Esther também fez a mesma coisa. Arriscou a própria vida. Estar na presença do rei Jesus é estar em favor do outro, em favor do bem, para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida, na nossa família. Às vezes, queremos que Deus se conforme à nossa vontade, e a gente quer ser um cristão católico, jujuba. Já ouviu falar? Cristão jujuba? Não? O cristão jujuba é aquele cristão docinho, né? Bonitinho, coloridinho, né? Docinho. E só decora algumas passagens da Bíblia, como Deus é amor, né? Eu te aliviarei, dai-me seus fardos, o meu é mais leve, que eu te aliviarei, vem até mim. Eu sou o bom pastor. Estas palavras tem na Bíblia do cristão jujuba, sabe? Mas aquela tome a tua cruz e me siga, essa não tem. Essa é arriscado lá, sabe? É arriscado. Toma a sua cruz e me siga. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Essa não tem. Aquele que perdoar o seu irmão será perdoado. Aquele que não perdoar não será perdoado. Essa parte aí não tem na vida do cristão jujuba, na Bíblia do cristão jujuba, né? O cristão jujuba, quando vai casar, ele pega aquela parte da casa alicerçada sobre a rocha. Já viu casamento de cristão jujuba? É só esse evangelho, né? A casa alicerçada sobre a rocha, mas não pega antes nem depois, ele fica só ali. Mas aquele que faz a vontade de Deus é aquele que alicerça a casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que não faz a vontade de Deus é como aquele que fez a sua casa sobre a areia. Essa parte do evangelho tem que estar também na Bíblia de todo mundo. Mas o cristão jujuba não. O cristão jujuba, ele não quer abrir mão de algumas coisas. Sabe por quê? Porque, é tão gostoso ver esse programa de televisão. Como é que eu vou fazer sem esta emissora? Como? Aí o outro fala, mas irmão, você sabe que esta emissora está comprometida com a ideologia de gênero, em erotizar as suas crianças, que essa emissora está comprometida com a destruição da família, está comprometida com a imoralidade, que essas novelas têm entrado e têm destruído as famílias. Você sabe disso? Mas o cristão jujuba responde assim, mas também não exagera, né? Se for assim, a gente não faz mais nada. Eu acho também a gente não pode ser fanático. A gente não pode ser exagerado. Vem um instrumento, uma emissora, que vai contra os seus valores fundamentais, inegociáveis, e você fala, não,
a Bíblia fala é para amar a todos, né? Que nem o padre pregando na praça. Aí estava lá um bêbado, bebinho, atrapalhando o padre toda vez. E o padre vira e fala: ah, larga essa cachaça, rapaz. Aí o bêbado falou: mas o senhor falou que é para amar os inimigos. Ou seja, isso está me destruindo. Mas não é para amar os inimigos. Aí, não quer abrir mão de algumas coisas. E continua dando audiência para aquilo que vai contra a sua fé, contra os seus valores, contra a família. A gente vê por aí, tem visto nos últimos tempos, alguns produtos patrocinando a ideologia de gênero. E aí eu vou lá e falo: ah, não, mas o que tem? E eu vou e compro, levo para minha casa. E para mim está normal. E a gente viu o que aconteceu esses tempos para trás, naquele museu em Porto Alegre, naquele museu em São Paulo, no MAN, naquela outra exposição, onde faz clara alusão não só à erotização infantil, mas clara alusão à zoofilia, de sexo com animais, e vilipêndio religioso. A gente viu pegando as hóstias, que é o símbolo mais alto dali da nossa fé, porque ali era símbolo, né? Porque não eram consagradas. Pelo menos esperemos que não seja. E colocaram palavrões, escreveram palavrões naquelas hóstias, palavrões que eu me recuso a falar aqui. Imagens de Jesus com objetos fálicos na mão, objetos eróticos, a Virgem Maria com um chimpanzé no colo. Tudo isso na nossa cara. E grandes empresas patrocinando tudo isso. Mas só que eu sou um jujubão, sabe? Para mim, não, mas isso é arte. É expressão artística. Eles cospem naquilo que é sagrado para nós. Vilipendiam aquilo que nós mais amamos. E nós somos incapazes de tirar a nossa conta bancária de um determinado lugar, de um determinado banco. Nós somos incapazes de não comprar um determinado produto. Nós somos incapazes de desligar uma determinada emissora. Porque parece que tudo isso para nós é mais importante do que aquilo que é sagrado para nós. Que tipo de cristão nós somos? É um questionamento para fazermos. Que tipo de cristãos nós somos? Estatísticas mostram que 90% da população brasileira é formada de cristãos, gente. Que tristeza. Fique imaginando se os cristãos de verdade começassem a dar uma resposta à altura a tudo isso. Deixassem de comprar esses produtos, esses perfumes, a colocar os seus dinheiros, suas contas em determinados bancos, e não dar mais audiência a determinadas emissoras. 90% do Brasil se declara cristão. Onde estão os cristãos do Brasil, então? Cristão jujuba. Você se enquadra dentro desse percentual? Você está no meio dessa turma? Enquanto nós não levarmos a sério aquilo que é sagrado para nós, a nossa fé, que não é uma questão de se negociar. Eu não vou entender nada do que é estar na presença do Senhor. Agora, eu quero receber as graças. Eu quero receber os favores do Senhor. Eu quero transformar a maldição em graça. Mas só que a minha vida não se conforma com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você quer conquistar as graças do Rei, se a sua vida é medíocre? Se o seu cristianismo é da boca para fora e não passa daí. A sua expressão máxima de fé é no domingo de 7 às 8. Acabou ali, pronto.
Não tem mais, não existe mais amor a Deus. Esta que é a sua fé? Uma fé morna, medíocre. Que você é capaz de fazer algum sacrifício para honrar aquilo que você ama? Sim ou não? Faz essa pergunta para você mesmo. Enquanto eles estão escarnecendo de nós, blasfemando a nossa fé, jogando na lata de lixo aquilo que para nós é precioso, enquanto nós estivermos achando que tudo isso não diz respeito, não, isso aí é eles lá, é cada um na sua, eu não estou livre de prestar contas diante de Deus dessa minha atitude passiva. Tem uma frase, se não me engano, de João 23, que falava: eu não temo a ousadia dos maus, mas a omissão e a covardia dos bons. Os bons, quando são covardes diante do bem, diante do mal, eles colhem também consequências disso, graves. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos pelos pecados de omissão, não é? Omissão, aquilo que eu pratiquei, as minhas ações, aquilo que eu omiti. Mas a gente só fica achando que pecado é aquilo que eu faço. Não, pecado também é aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu não faço. E muitas vezes este se torna piores do que aqueles que eu faço. Porque deixar de salvar uma vida é também, em certa forma, participar daquela morte. Nós temos visto aí, no Brasil e no mundo, o aborto sendo impregnado nos projetos de lei, impregnado em programas de auditório, impregnado na grande mídia, nas faculdades. E eles querem empurrar. E cada vez mais as pesquisas mostram que o brasileiro é contra o aborto. A última pesquisa já deu quase 90% dos brasileiros são contra o aborto. Mas eles não estão nem aí. E eles estão empurrando, empurrando, e a coisa vai avançando. Se eu acho que a morte deliberada de um bebezinho no ventre materno é uma questão pessoal, e eu me qualifico como cristão, que espécie de cristão eu sou? O que me espera? O que é o aborto, gente? É o assassinato de uma criança inocente e indefesa, no lugar onde ela mais deveria ser protegida e amada, que é o ventre materno. Mas não nos preocupamos muito com isso, porque nós não vemos a criança sendo morta. Mas hoje nós sabemos como o aborto é feito ali dentro, e a criança sim sente dor. Existem técnicas de aborto que eu vou falar para você como é que é. Tem uma que fura a parede, a cápsula protetora ali, e você vai arrancando os bracinhos, primeiro o bracinho, depois o outro, e vai colocando para fora e montando o corpinho do bebê do lado de fora. E depois esmaga a cabeça com uma grande pinça e retira também. A criança vai sendo esquartejada dentro da barriga da mãe. Existe outra forma de aborto, por injeção de um líquido salino, dentro do líquido amniótico, ali, que a criança morre queimada por esse líquido. E ela também aspira, ingere aquele líquido, e a criança pode levar até 24 horas para morrer, e quando o corpinho dela sai queimado por fora e por dentro. Uma verdadeira tortura. É isso que acontece. Em países onde o aborto é legalizado até os 9 meses de gestação, existe um aborto chamado aborto de parto parcial, que eles retiram de dentro da mãe o corpinho da criança, a cabeça ainda fica fora.
Então eles introduzem um objeto cortante na nuca da criança, porque oficialmente ela não nasceu ainda. Ela está com a cabeça dentro da mãe, às vezes 9 meses de gestação. E você mata a criança e depois, quando ela morre, você acaba de tirar a cabecinha. Isso acontece. Sabe quantos abortos no mundo acontecem por ano? Mais de 40 milhões. Existem países onde não se nasce mais crianças com síndrome de Down. Por quê? Quando se detecta uma criança com síndrome de Down, ela é automaticamente abortada. Ou seja, a seleção dos mais perfeitos. Apenas 10% das crianças com síndrome de Down nascem no mundo. Apenas 10%. 90% dessas crianças são abortadas. É isso que está acontecendo. E às vezes a gente fica achando que estamos vivendo na fazendinha feliz. Está tudo bem. Esse mundo está tranquilo. Vamos falar do amor. Tudo bem, vamos falar do amor. Mas eu me questiono, será que essa nossa profecia, ela não é apenas um amor romântico? Onde estão os profetas? Onde estão os cristãos sentinelas? Em seus postos, avistando o horizonte, percebendo a chegada do inimigo, desce correndo para avisar o povo que o mal se aproxima. Nós vivemos numa letargia, numa anestesia que me espanta. Eu fico aterrorizado com o que eu vejo. E a insensibilidade do coração do homem parece aumentar. Então a pessoa é incapaz de ter um filho, mas adota 20 cachorros. É esse mundo que coisifica o homem, coisifica a vida humana e diviniza a vida do bicho, da árvore, do mato. E tem ONG para defender capim. Se um ovo de tartaruga é quebrado, 3 anos de cadeia. Mas a vida humana no ventre materno é tratado como um lixo. Se isso não incomoda o nosso coração, que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristianismo nos move? Estamos na presença do Rei. Estamos na presença do Rei, mas seremos como essa filha de Herodíades, pedindo a cabeça de João Batista, do profeta, a morte, sendo que poderia pedir a metade do seu reino. Ou seremos como Esther, que na presença de Deus, encontrando as graças dele, nos levantaremos, suplicando pela vida do nosso povo. Nós então vamos responder para o Senhor, não com nossas palavras, mas com a nossa vida. Que tipo de cristão nós somos? Este final de semana, agora, teremos aqui na Canção Nova, no Auditório São Paulo, o 2º simpósio nacional Juntos pela Vida. Aconteceu ano passado e teremos esse ano. Onde vamos tratar destes assuntos, ideologia de gênero e tudo muito mais, sobre essa cultura de morte que está se avançando no nosso país. Se você está cansado de não fazer nada, eu tenho um convite, se você pode, participar desse simpósio. Nosso interesse é realmente esta formação. 28 e 29 de outubro, aqui na Canção Nova, no Auditório São Paulo. Se você quiser fazer as inscrições no eventos.cançãonova.com, faça e venha para cá. Estou falando algo muito concreto para você, porque às vezes a gente fica muito no abstrato, mas uma oportunidade, se você quer saber mais e quer se envolver diretamente nessa causa, está aí uma oportunidade concreta para você começar a entrar nessa dinâmica e nesse exército
Porque a primeira coisa que precisamos fazer é nos prepararmos para a guerra. Qual que é o exército que leva vantagem em relação ao outro? Qual? Aquele que tem as informações do outro exército, do inimigo. Quem ganha as guerras? O país que descodifica as comunicações do inimigo. É isso que vamos fazer nesse simpósio. Padre Paulo vai estar aí, Padre Paulo Ricardo, abrindo o jogo para nós, que tem por trás dessa cultura de morte. Cristãos, vamos nos levantar. Já passou da hora de ficarmos na nossa inércia e na nossa covardia. Se a nossa fé só nos leva para um banco de igreja, com todo respeito, ainda a nossa fé não amadureceu ao ponto de entendermos que é na nossa vida, no ordinário e no extraordinário da nossa vida comum, que a nossa fé toma forma. É hora de estar na presença do Senhor e fazer valer essa nossa presença. Fiquem em pé agora, na presença de Deus. Fecha os teus olhos por um instante. Se coloca como um guerreiro, um sentinela, um cristão, na presença da face do Senhor. E deixa passar na sua mente agora tanta coisa ruim que tem acontecido no Brasil, no mundo. Esse aborto que tenta se avançar a todo custo, essa corrupção, essa roubalheira, essa ideologia de gênero sendo imposta às nossas crianças, querendo confundi-las na sua sexualidade, essas ideologias gaysistas que querem desconstruir a família natural, tudo isso que tem avançado. Se coloca agora na presença de Deus como um grande intercessor, a exemplo de Moisés, a exemplo de Esther. Seja na presença do Senhor agora e fale com Ele do seu jeito, como Moisés se entretinha com o Senhor face a face e falava com o Senhor livremente. Você está face a face com o Senhor, fala com Ele: Senhor Jesus, eis-me aqui. Diante de todo esse mal que tenta avançar, como essa onda de lixo, que quer nos impregnar, eu não posso ficar parado. Senhor, dá-me a Tua graça, enche-me dos Teus favores e concede-me a vida e a vida do meu povo. Que a Tua vida reine no meio de nós, Senhor. Que a Tua vida seja abundante no meio de nós. Nós temos visto o avanço de uma cultura de morte, onde o ser humano é tratado pior que bicho, onde os valores são massacrados, bombardeados. Os Teus símbolos, Senhor, são vilipendiados, são profanados. Senhor, concede-nos a vida. Faz crescer no meio de nós essa graça, essa vida que está na Sua presença. Vem de Ti. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Pede, dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Tudo da Canção Nova em um só lugar.
Canção Nova Play.